Quero cumprimentar os nossos ouvintes com uma boa tarde, neste momento. E, como já foi falado, estaremos aqui por alguns instantes. E, ao longo desse pequeno espaço de tempo, nós gostaríamos de compartilhar com os que estão nos ouvindo neste momento uma porção da Palavra de Deus, de uma forma que possamos contribuir, quem sabe, para a compreensão, ajudar no entendimento de algo que pode fazer uma diferença muito grande para a vida de um ser humano que bem atentar para a palavra que queremos compartilhar nesta hora. E queremos enfatizar que o que nós fazemos é anunciar o Evangelho de Jesus, Evangelho que, para aqueles que acreditam, é poder de Deus para a salvação. E é por isso que falamos desse Evangelho, porque nós acreditamos que ele pode proporcionar ao ser humano a salvação da sua alma. Nós acreditamos porque também podemos experimentar deste milagre de Deus para a humanidade, o milagre da salvação. E Deus tem um interesse tão grande em salvar todos aqueles que acreditarem na sua palavra. E a forma que cada um de nós tem para acreditar na palavra do Evangelho é por meio de ouvir essa palavra. E nós podemos ouvir quando há alguém que fale sobre ela. Então nós estamos aqui com essa finalidade. E quero fazer menção neste momento de uma passagem das Escrituras Sagradas que pode ser encontrada em um dos evangelhos, um dos 4 evangelhos. O Novo Testamento da Bíblia Sagrada tem no seu início 4 evangelhos, que são os livros do Novo Testamento que contam a história de Jesus. E o que nós vamos ler, mencionar agora, é o Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e o versículo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 2 e versículo 5, está escrito assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Será que nós podemos repetir? Aliás, será que o amigo gostaria de que nós repetíssemos novamente essa passagem? Eu gostaria de repetir, porque olha só que riqueza de informação. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Querido amigo, eu quero te contar, quero te falar, quero compartilhar com você que eu, ao nascer, eu já nasci em um mundo de pecado, já nasci sujeito ao pecado. E consequentemente, à medida que a gente vai vivendo, vai crescendo, vai se tornando adulto, vai continuando na prática do pecado. E o pecado é algo tão ruim para a humanidade, porque ele provoca separação entre o homem e Deus. E por conta disso, eu me senti separado de Deus, distante de Deus, e com sede, com vontade de poder conhecer quem é esse Deus que fez tantas coisas maravilhosas que estão diante dos nossos olhos. Eu tive vontade de conhecer esse Deus, e então um certo dia alguém me falou sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, eu comecei a estudar, a ler, a ouvir. E essas palavras do Evangelho começaram a entrar no meu coração. E então eu pude entender que o perdão de Deus também era para mim. E o que aconteceu?
eu me aproximei de Deus para alcançar o perdão dos meus pecados. Eu estou te dizendo que eu me senti um pecador e separado de Deus. E busquei perdão através da palavra de Deus, por meio do sacrifício que Jesus fez quando morreu na cruz do Calvário. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está me ouvindo. Será que você também já percebeu, ou percebe, entende que também é um pecador? E o que é pecador? São todos os seres humanos, podemos dizer assim, que ainda continuam vivendo na prática e pela prática do pecado. Pecador, veja que a própria construção da palavra dá a ideia de alguém que continua vivenciando e praticando um determinado ato. Que ato? O ato de pecar. Então, pecador é quem pratica o ato de pecar. Pedreiro, lavrador, é quem cultiva a terra. Lavrador é quem cultiva a terra, quem exerce essa prática. Então, o pecador é aquele que vive na prática do pecado. Só que o pecado, ele separa o homem de Deus, como falamos ainda há pouco. Ele separa o homem do seu Criador. E o pecado causa muitos tipos de males para a humanidade. Além desse que eu falei, de separar o homem do seu Criador, o pecado também traz todos os tipos de males que a humanidade vivencia. Infelizmente, existem até algumas pessoas que querem culpar a Deus pelos males que acontecem no mundo. Mas não, todo culpado é o pecado e é o ser humano que vive na prática do pecado. Mas Jesus veio para desfazer o pecado. E o texto que nós lemos aqui nos conta algo que me interessa e interessa a qualquer um que porventura sente também essa mesma necessidade. Olha o texto. Jesus, vendo-lhes a fé. Olha o que Jesus precisa observar em você: a fé. A fé na sua palavra. A fé nele. Jesus observou a fé de algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Eram 4 pessoas que levavam um paralítico para ser curado por Jesus. E eles foram ao lugar onde Jesus estava. Só que onde Jesus estava, havia muita gente, grande multidão. Eles não puderam entrar com aquele homem aleijado. E o que foi que fizeram? Eles subiram no telhado, e através do telhado desceram aquele homem aonde Jesus estava. Então esse foi o ato de fé que aqueles homens apresentaram diante de Jesus. O ato de fé foi o esforço que eles fizeram para chegar até a presença de Jesus. Você tem vontade de se encontrar com Jesus? Então qual é o esforço que tem sido feito para alcançar isto? Qual é o esforço? Aqueles homens foram capazes de subir em um telhado para poder chegar perto de Jesus. E essa foi a sua demonstração de fé. E então, depois que desceram o homem, lá estava ele diante de Jesus. E Jesus estava ministrando, falando para as pessoas naquele momento. Mas justo naquele momento em que ele olha para aquele homem e vendo o ato de fé deles, se aproximou do homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Imagine se você ouvisse essa palavra de Jesus. Imagine se você se ouvisse do próprio Jesus dizendo a você: filho, os teus pecados estão perdoados. Então eu te perguntaria: você gostaria de ouvir isso do próprio Jesus? Você gostaria de ouvir essas palavras de Jesus para você? Veja, eu quero te explicar uma coisa. Você não vai ouvir exatamente Jesus falando assim como um homem, como eu estou aqui te falando essas palavras. Mas se você tomar uma atitude parecida e semelhante àquela daqueles homens,
e tiveram uma atitude de fé, assim como eles tiveram naquele momento, vai ser o Espírito Santo que vai falar no teu coração e na tua consciência, te dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus fala hoje, pode não falar ao teu ouvido, mas se você tomar essa atitude, Ele vai falar ao teu coração que os teus pecados estarão perdoados. E é isso que Ele quer, é perdoar os teus pecados. Acredite nessa palavra, porque eu ouço Jesus me falando isso, eu sinto Ele me falando que os meus pecados estão perdoados. E se você não acredita, não ignore, porque você precisa crer que para você também isso pode valer. Não vale só para um, não valeu só para aquele paralítico, valeu para mim e vale para quem acreditar nesta palavra. Este é o nosso recado, que nós temos a satisfação de compartilhar com os nossos amigos neste momento. Que Deus te abençoe.